Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: espera que eu também vou. Boa. Você que se encontra sentado e tem condição de se pôr de pé, faça isso em nome de Jesus. Criancinhas também, pode ficar de pé. Nós vamos estar lendo a palavra do papai agora. Amém? Glória a Deus. Versículo 1 diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Glória a Deus. Pode acertar o seu lugar. Glória a Deus. Esse Deus maravilhoso. Aleluia. Entendendo agora porque eu não quis de antes, ele fala sobre a uva. Amém. Irmãos, Senhor Jesus, eu estava por dormir, descansando, já era mais ou menos uma meia-noite, 11h40, meia-noite. E aí veio na minha mente João 15. Aí o Senhor começou a mostrar para mim por que da videira verdadeira, por que do versículo, por que o Senhor citou como ele sendo a videira verdadeira. Aí Deus começou a me revelar através do Espírito Santo o porquê da videira verdadeira, porque é a comparação que Deus faz comigo, com você, com nós. E aí Deus começou a me mostrar uma samarra de uva. E aí começou a me mostrar diversos tamanhos de cachos. Aí eu perguntei para Deus: mas o que é que significa? Ele falou: significa os ministérios. Existem ministérios grandes e ministérios menores, porque os cachos de uvas têm cachos grandes e cachos pequenos. Uma barreira de uva ela não dá somente cachos grandes, também tem os cachos menores. Mas aí eu falei: amém. E aí Deus foi e falou para mim assim: pega um cacho de uva. Eu peguei, como se eu estivesse assim vendo eu pegar um cacho de uva. Deus disse: olha para o outro lado, através do cacho. Eu olhei e falei: Senhor, não tem como. Ele falou assim: assim tem que ser a unidade da igreja. Assim que eu quero que a igreja seja unida. Aleluia! E aí eu falei: amém. Eu falei: sim, mas o que mais o Senhor tem para me mostrar? Aí Deus vai e me revela: levanta o cacho para cima. Eu falei: amém. Aí, como se eu estivesse levantando o cacho, despencaram 3 uvas. Falei: Senhor, mas por que despencaram 3 uvas? Ele falou assim: representa os irmãos que são fracos na fé. Tem muitas pessoas que qualquer motivo ela quer sair da igreja. Tem muitos crentes que qualquer coisinha para ele já é um sufoco. Ele acha que ele precisa sair da igreja, precisa passar do caminho do Senhor, que a igreja não serve mais. E aí o Senhor começou a me mostrar essas uvas. São aqueles irmãozinhos que são fracos, mas eles fazem parte desse cacho. Esse cacho representa a igreja. Esse cacho representa o ministério. E esses que caíram, que são fracos, também fazem parte dele. Não é porque eles caíram que eles têm que ser jogados fora. E o Senhor começou a me mostrar quando muitas pessoas, que às vezes, quando pegam o cacho de uva, que despencam 3 uvas ou 4, que seja, as pessoas, a primeira ação das pessoas é dar um toquezinho com o pé e jogar debaixo da mesa. Ou então debaixo da cadeira. Se é para lá, vai para lá, se é para cá, né? Mas ele tem a empurrar aquela uva com o pé. É o que muitos crentes fazem com aqueles que são fracos. Quer jogar em fora, querem chutar para o lado. Mas a palavra de Deus, Deus me revelou através da palavra dele, que essas pessoas também têm jeito. Aleluia! Essas pessoas, por mais fracas que elas sejam, é necessário que aquelas uvas que estão alicerçadas naquele cacho orem por elas. E aí Deus começou a me mostrar para esse Senhor: mas quantas pessoas que são assim, quantas pessoas que vivem nessa situação. E aí Deus mostrou para mim, falou assim: olha aqui, mesmo que a uva caia no cacho, ninguém precisa jogar ela fora, porque ela pode ser aproveitada. Muitas pessoas jogam fora, mas não é isso
que eu quero para a minha igreja? O que eu quero para a minha igreja é que ela seja uma igreja unida e Glória! pelos outros. É por isso que o cacho de uva você olha de um lado para o outro, você não consegue ver. Sabe por quê? Porque a minha igreja tem que ter união. Aleluia! E aí Deus começou a me mostrar, por que Deus não falou que seria um cacho de banana ou outra coisa, qualquer uma bananeira? Por quê? Porque o cacho de banana, por mais quantidade de banana que existe nele, você consegue contar sem despecar. Mas o cacho de uva, para você conseguir contar, tem que tirar uma por uma. E aí eu falei, amém. E aí, Deus me mostrou os tamanhos desiguais das uvas. Tem umas uvas que são maiores, elas se desenvolvem mais, tem outras que são menores. Eu falei, Senhor, mas o que significa isso? Ele falou assim, existem as pessoas que se dedicam mais e existem as pessoas que se dedicam menos. Meu Deus! Mas todas elas fazem parte do mesmo cacho. Amém! Então não significa que a pessoa que se dedica mais ou que se dedica menos tem que ser colocado para fora, tem que ser colocado para o lado. Não, porque Deus ama a todos. Todas elas fazem parte dessa videira. E aí, Deus falou para mim, eu quero só fazer uma pergunta para você antes de eu falar para você o que Deus me revelou. Quando você pega um cacho de uva, todas as uvas são doces? Não. Só igreja? Não. Tem umas que são mais? Azedos. Tem irmãos que são azedos. Jesus! É Mas verdade. fazem parte do mesmo cacho das uvas doces. Pai. Tem irmãos que às vezes eles reclamam de tudo. Meu Deus! Tem irmãos que às vezes eles criticam tudo. Meu Deus! Tudo que às vezes vai falar com ele, ele vira as costas, ele não quer atender. Tem irmãos que às vezes, quando você faz uma coisa que você, por mais bem feito que você faça, ele acha defeito. Por quê? Porque aquele irmão ali é ouvindo a vida. Meu Deus! Nada está bom para ele. E existem tantas uvas azedas, Meu Deus! mas essas uvas não tem que ser jogadas fora, ninguém joga fora. O que a palavra de Deus fala? Amai-vos uns aos outros, Aleluia. suportai-vos uns aos outros, vem amor. Nós temos que suportar as uvas azedas, porque elas fazem parte do mesmo caminho. Glória a Deus! E aí, quando a gente pega uma uva azeda que a gente vai chupar ela, a doce, se não tem que ficar à vontade, né? Mas às vezes a gente pega mesmo. Meu Deus! A gente pode até careta, né? Não é fácil a gente suportar, não. Não é fácil, mas é necessário. É bíblico. Aleluia! É o que a palavra de Deus ensina para mim e para você. Não sou eu melhor que a uva azeda, nem a uva azeda melhor que eu. Se eu acho que eu sou doce, eu tenho que transferir meu doce para ela. Aleluia! Então eu não tenho que me achar melhor que a uva porque ela é azeda. Eu não tenho que me achar doce demais. Porque quem tem que ver essa doçura em mim e em você é o próprio Jesus, o nome dele. É Ele. É para Ele que nós fazemos, é por Ele que fazemos. Glória a Deus! E aí, eu perguntei para Deus e falei, Senhor, o que mais? Ei, Jesus! Vai falando. Aí ele pegou e falou para mim, falou assim, olha, tá vendo essa parreira de uva? Aí Deus me mostrou como se tivesse começado de lá daquele campo, seguindo um cercado, vindo até aqui. Quando chegou aqui, aquela parreira de uva, ela parou. Meu Deus! Aí eu falei, Senhor, mas o que significa isso? Ela veio, ela parou aonde o homem colocou o limite. Porque se essa parreira, se essa tirada seguisse mais ainda, ela estenderia mais à frente. Mas eu pensei, falei, Senhor, mas por que ela não desce e continua seguindo? Ele falou assim, porque a uva não foi feita para ser pisada. Ela foi feita para poder mostrar o exemplo que a igreja sente, que a igreja é. Ela só vai ser pisada na hora certa, no dia certo. E aí, o que Deus me revelou?
O homem muitas vezes, quando a parreira vem até aqui, que ela continua e ela volta para trás, ela não segue para o chão, porque a uva não está no chão. Amém, igreja? Alguém já viu parreira de uva aí? Alguém já viu uva laçar pelo chão, pelo chão? Não dá, não, ela volta para trás. Meu Deus! E aí, Deus falou para mim assim, é porque o homem coloca limite nele mesmo. Meu Deus! Ele poderia ser um pouco mais do que aquilo que ele acha que é, ou que ele deve ser. Mas ele, como ele coloca o limite, ele só vem até aí. O homem se limita. Às vezes nós podemos fazer muito mais para Deus e nós não fazemos. Meu Deus! Às vezes nós podemos oferecer muito mais de nós para Deus e nós não oferecemos. Ai, Aí nós começamos a querer colocar datas para irmos da igreja. Queremos colocar dias para ir na igreja. Queremos colocar horas para ir na igreja. Por quê? Porque nós nos limitamos. meu Deus! Enquanto Deus nos dá o espaço todo para que nós possamos ser abençoados, e nós limitamos a bênção de Deus para nossas vidas. E aí, Deus foi e mostrou para mim e falou assim: olha, é por isso que eu disse que sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Porque enquanto o cacho, enquanto a uva estiver ligada em mim, Meu Deus! ela vai continuar produzindo, Glória a Deus! ela vai continuar crescendo, ela vai continuar sendo doce. Seja ela doce ou amarga, mas eu tenho uma forma de usar. Glória a Eu Deus. tenho um jeito de transformar. Irmão, olha para você entender uma coisa. Eu quero citar para você aqui, repetindo o versículo 5. O Senhor Jesus, ele disse assim, ó: eu sou a videira e vós os ramos. Sem Jesus a gente tem condição de fazer alguma coisa? Não. Sem Jesus nós somos alguma coisa? Não. Então, irmão, tudo que somos, o que fazemos é para a glória de Deus. Aleluia! Então, não existe melhor ou pior na casa de Deus. Às vezes, é que a palavra de Deus fala, nós precisamos suportar uns aos outros em amor justamente por causa disso. Porque às vezes a pessoa não tem a condição de fazer, ela não sabe fazer, mas se ela for instruída a fazer, ela aprende a É fazer. verdade! Ah, pastora, eu não tenho tempo. Todo o tempo que temos é Deus que dá. Amém! Talvez a gente tira tempo para tantas outras coisas, Fala, Jeová! mas preste atenção numa coisa: tudo que você for fazer na sua vida, na obra de Deus, glorifica Ele. Aleluia! Por quê? Porque se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse a videira verdadeira, se nós não estivermos ligados nele, Meu a Deus! gente não pode nada, não faz É nada. verdade! E aí ele disse mais, terminando aqui o versículo 5, falou assim: olha, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá os frutos. Quantos frutos nós estamos dando, irmãos? Nós somos cristãos, estamos ligados para a videira. Mas e os frutos que nós estamos oferecendo para Deus? Qual é o tipo de frutos que nós estamos produzindo? Meu Deus! Hoje, aniversário da igreja, 4 anos. E aí, o que acontece? Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu vou deixar só para a pastora poder convidar alguém. Mas a pastora já tem os seus compromissos, as tarefas. Eu estou dizendo como pastor que o dia da gente é tão tarefado. E aí o que tem acontecido com nós? Nós sabemos que precisamos convidar pessoas, mas nós às vezes, se a pastora não mandar, se o pastor não mandar, nós fazemos isso. Nós não fazemos. Meu Deus! Aí nós acreditamos, usamos os nossos braços, que uva que nós somos. Meu Deus! Somos as uvas doces ou a uva azeda? Talvez nós não conseguimos, irmão, transmitir o nosso doce, o nosso açúcar para outras pessoas. Talvez o que nós transferimos para as pessoas é o nosso azedume. Meu Deus! É reclamar de tudo.
Porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos comparou como a videira, Aleluia. como a uva. E eu e você somos uma uva nas mãos de Deus, Glória a Deus. representantes de Cristo aqui na terra, representantes da videira verdadeira. Aleluia. Por isso é que eu disse para você que uma delas é a mais especial. Sou eu e você, nós somos especiais para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Só que essa especialidade, para ela permanecer em nós, nós temos que permanecer em Cristo. Aleluia. Não adianta eu achar que sou autodidata, porque eu não sou, você não é. Nós não somos nada sem Jesus. E aí, no versículo 8, ele diz assim, ó: nisto será glorificado o Pai. Deixa eu ler ele aqui para você. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, irmão, para nós glorificarmos o nome de Deus, nós precisamos ser frutíferos. Aleluia. Tá ligado, Jesus. Nós precisamos dar mão Ei, Jesus. Às vezes eu quero que Deus faça tudo para mim, mas às vezes eu faço um pouco para Deus ou nada. Meu Deus. E aí, os frutos que eu tenho oferecido para as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou evangélico, que eu sou cristão, talvez sejam aqueles frutos piores. Para eu ser crente igual o pastor, quero não. Nunca. Deus me livre, Deus me defenda. Para eu ser crente igual o irmão, quero não. Do jeito que eu estou, está muito bom. Para eu ser crente igual a irmã, quero não. Deus me defenda, para ser crente de jeito. Eles falam até outras palavrões aí, que não é digno de citar aqui. Mas todo mundo aqui eu acho que já ouviu. Mas olha para você entender uma coisa. Quando o Senhor nos escolheu e nos fez essa comparação, Ele estava dizendo para mim e para você que somos especiais, irmãos. Aleluia. Ele estava dizendo para mim e para você que somos melhores quando oferecemos o melhor. Por quê? Porque quando nós oferecemos o nosso melhor, nós sentimos bem com nós mesmos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque aí a nossa consciência fica tranquila. A gente não tem medo da mão de Deus que está sobre nós. Tem pessoas que às vezes não têm coragem nem para pedir perdão a Deus pelo erro. Às vezes ele comete erro em cima de erro, erro em cima de pecado em cima de pecado. Meu Deus. Mas na hora que vai pedir perdão para Deus, você, meu Deus, me perdoa, você sabe, às vezes você sabe tantas coisas. Eu não tenho nem coragem de dar nome aos bois. Tem que Eu confessar. não tenho nem coragem de qualificar o pecado que cometeu. E a palavra de Deus fala, irmãos, que nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. E abrir o coração para Deus é ser verdadeiro, é ser sincero. É ser sincero. E olha para você ver uma coisa. Talvez a gente fique assim pensando: ah, eu não vou na igreja hoje não, porque hoje é Santa Ceia. Forte, hein? E dia de Santa Ceia, aqui essa maldição não é sobre esse lugar não. Isso acontece em todos os outros meus ministérios. Dia de Santa Ceia, a pessoa vai falar: não vou não, porque eu não vou participar da ceia. As pessoas ficam olhando para mim. Aí não vem no culto, vem a bênção. Meu Deus. Por que não vai participar da Santa Ceia? O que o seu vizinho, a sua esquerda e direita tem a ver com a sua vida? Nenhuma. O que nós temos a ver com a vida do vizinho da esquerda e direita? Nenhuma. Porque o nosso compromisso primeiramente tem que ser com Deus. Aleluia. A nossa sinceridade tem que ser com Ele. Se somos parte dessa videira, temos que estar ligados na videira. Glória a Deus. Olha para você entender. Quando a gente às vezes pensa assim: eu não vou na igreja não, porque eu não vou mais passar para vocês. É como se eu tivesse dando uma vitória de Satanás. Meu. Para conseguir impedir ele de participar da ceia e conseguir impedir ele também de receber a Olha ceia. isso, hein? Aqui vamos ver. Mas ainda bem que o pai é o agricultor. O Aleluia.
Santo Silvestre, ele vai lá e coloca dentro do caixotinho, dá da caixinha, para poder. Você aproveitando? Glória a Deus. Então, irmão, não é eu nem você, nós somos apenas os ramos, nós somos apenas considerados como a uva, mas quem vai fazer a diferença, a separação dessa uva chama Deus. Não tem que julgar a uva se ela é doce, se ela é azeda. Glória a Deus. Não tem que julgar a uva se ela é pequena, se ela é grande. Eu tenho que primeiro julgar a mim mesmo. Amém. A palavra de Deus fala que nós julgar nós mesmos, não seremos julgados nem condenados por Deus. Então eu tenho que ver que sou passivo de erro, você é passivo de erro, mas nós temos um Deus que nos purifica. Amém. Obrigada, Jesus. Então essa purificação ela vem através do agricultor. Glória a Deus. Então eu não preciso tirar ninguém de perto de mim, achar que não serve, que não presta, não. Porque no dia da colheita o próprio agricultor vai fazer Meu isso. Deus, ele vai ser forte. Porque tem pessoas que às vezes ele olha assim, pô, irmão, tá certo, não olha com a cara do irmão, eu não fui com a cara da irmã. O que Deus te fez? Eu vou sair da igreja porque a irmã foi olhando torto do meu lado. Eu não vou na igreja mais não, porque a irmã falou mal de mim. Ei! Se de Jesus eles fizeram pior, Meu Deus. com Jesus foi pior. É por isso que o Senhor Jesus Cristo já colocou todo mundo unido. Vai falar mal? Vai! Mas eu tenho que orar por você. Amém. Vai falar bem? Vai! Eu tenho que orar por você. Amém. Vai me desejar meu bem? Eu tenho que orar por você. Não importa! Aleluia. Mas eu não tenho que te jogar fora, não, porque o agricultor não sou eu. Glória a Deus. Quem vai fazer a colheita e a separação chama-se Deus. Jesus, Todo-Poderoso. Glória a Deus. E olha para você ver, dando seguimento no versículo 8, que a palavra de Deus diz: nisto é glorificado o meu Pai, e que teis muito fruto, e assim vós vos torneis meus discípulos. Presta atenção, irmãos. O que é que significa discípulo? Esse aqui é um cara de pessoas, sabe? O que significa discípulo? Seguidor, aluno. Seguidor. É aquele que aprende com o seu mestre. Quem é meu mestre? Quem é seu mestre? Jesus. Então, de que forma que eu vou ser discípulo de Deus se eu desagradá-lo? Como que eu posso agradar o meu mestre? Como que eu posso me tornar um discípulo? É aprendendo aquilo que ele me ensina. Aleluia. Então, para nós tornarmos um bom discípulo ou uma boa discípula, nós precisamos aprender aquilo que a Bíblia nos ensina. Glória a Deus. Deus usa alguém para nos ensinar. Deus usa a pastora para ensinar você. Deus me usa para ensinar a minha igreja. Deus usa outros irmãos e irmãs que são, para a glória do Senhor Jesus, entendedores da palavra de Deus, para ensinar aqueles que ainda não sabem de uma maneira mais correta. Mas eu, para glorificar a Deus, eu preciso me tornar um discípulo. Eu preciso entender o projeto de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para a minha vida. Aleluia. Mas o que tem a ver isso? Tem tudo. Tem tudo. Por quê? Adianta eu viver Cristo aqui dentro de Jerusalém, Baal lá fora? Não. Por quê? Porque o bom discípulo ele aprende aqui, ele aprende na rua, ele aprende em casa, ele aprende no trabalho, ele aprende aonde ele estiver, porque a palavra de Deus está guardada dentro do seu coração. E a palavra de Deus ela precisa ser aplicada em qualquer lugar que nós estivermos. Aleluia. Nós precisamos disso. Amém. Estamos chegando cada vez mais próximo do final. Maranata. E às vezes a gente fica brincando de ser uvas. Fica brincando de estar ali ligado no carro.
4 anos está completando esse ministério. Não é fácil, como a pastora disse, não é fácil. Você pastorear não é fácil. Você tem que ser pastor, você tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser psicólogo, tem que ser uma coisa, né, pastor? Forte. A gente tem que ser tudo. Quando a gente se forma para pastor, a gente faz tantas pesquisas. Talvez você aqui não estudou, não sabe que seria necessário. Eu vou citar para você aqui alguns exemplos. E exemplos que infelizmente alguns me deixaram decepcionados. Eu me formei em 2002, tem 20 anos. Mas sobraram para mim poder fazer pesquisa de campo, principalmente para eu poder entrevistar mendigos. E aí, eu entrevistei um casal. Entrevistei um homem, depois entrevistei uma mulher. Frequentaram a igreja. A mulher disse que tinha frequentado a igreja, não vou citar qual é. 5 anos. Tinha 8 que estavam na rua. Eu fui e fiz a pergunta para ela, mas a senhora não sente no coração o desejo de voltar, de tornar para Jesus? Não, está muito bom aqui onde é que eu estou. Essa foi a resposta que eu tive. E aí, enquanto o homem, entrevista o homem teve 8 anos na igreja, também não vou citar qual. Já tinha 5 também estava na rua. Aí, depois que eu o entrevistei, eu fiz a mesma pergunta para ele: o senhor não sente no seu coração o desejo de retornar para Cristo? Ah, sem nada, moço. Meu Deus. Por quê? Ah, não, porque eu estou dando tempo. Meu Deus. Então, irmão, olha para você entender uma coisa. Eu jamais imaginava que eu ia ouvir de uma pessoa necessitada, porque a pessoa está mendigando, morando na rua, é um necessitado, talvez até um pouco mais além de alguns, mas é um necessitado, achar que não precisa de Deus. Então isso me entristeceu. Mas são situações que a gente precisava enfrentar. Entrevistar travestis, homossexuais, prostitutas. Tudo isso eu tive que passar, tive que entrevistar. Por quê? Porque eu precisava entender que tipo de fruto eu precisava dar e como eu precisava receber as pessoas e arrancar delas os frutos que eles podiam oferecer. Eu não estudei para ser pastor, Deus me fez ser pastor. Eu estudei para ter conhecimento. Amém. Então, irmão, a gente precisa entender que o Senhor Jesus, Ele nos separa para a obra. A união da igreja é para trabalhar unido, junto, fazer aquilo pelo qual Jesus Cristo ordenou que Ele não fizesse. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, como que eu falo que eu sou discípulo de Jesus se eu não faço o que Ele me ordena? Meu Deus. Como que eu falo que eu sou discípulo de Jesus que tudo que eu aprendo aqui fica aqui? Meu Deus. Na hora que eu saio da porta para fora ali, eu apago tudo da minha memória. E aí nós vamos viver para as redes sociais. Para as propagandas enganosas de televisão, para uma vez então as novelas, tantas outras coisas. E aí nós começamos a fazer esse tipo de coisa. E aí a gente acha que aquilo ali é mais importante. Fulano, vou na igreja. Hoje foi abençoado lá, o grupo das senhoras vai fazendo tudo lá, mas é para todo mundo, os irmãos também podem participar. Mas tem uma final de campeonato, essa água não, deixa amanhã. Mas ele não vai dar porque meus irmãos vão na casa do jogo. Deus! Então nós às vezes precisamos entender que nós queremos bênçãos. Mas que bênçãos que somos? Então, irmãos, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja é nós. Aleluia. Olha, 4 anos do ministério, mas você faz parte desse ministério, porque você é uma igreja. Glória a Deus. E essa igreja
mas tenta ser o mais doce possível para você alcançar alguns. Porque se você for azedo, as pessoas que são doces vão orar por você e você vai adoçar. Senhor, me adoça mais. Mas se azedo, procura ser adoçado. Amém, Jesus. Procura ser adoçado. Porque o azedo tem críticas. O azedo chega de congregação. Meu Deus. Mas faz parte do mesmo caixa da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, se eu quero glorificar o nome de Deus na minha vida, se você quer glorificar o nome de Deus na sua vida, seja uma uva saudável. Aleluia. Ora sobre os seus pés, em nome de Jesus. Glória.